Até o momento estamos trabalhando com uma ligação mais padrão, mas temos o desafio de fazer a ligação na menor inércia, que é mais complexa. Nessa aula mostrarei como você pode definir os parafusos para qualquer ligação e daremos início a essa ligação mais desafiadora. E se você quer ver como os nossos usuários estão superando seus desafios com ideia estática, então veja nossas lives aqui no canal da BeamWorks Brasil no YouTube. E se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas. Vamos para a aula! Então, para você entender melhor o posicionamento desses parafusos, o que eu recomendo de cara, bota 0 aqui, depois bota 0 embaixo, e você vai ver o ponto de referência desses parafusos. Então, esse ponto aqui, tanto desse lado da cantoneira quanto do outro lado da cantoneira, é o nosso ponto de referência, é o nosso 00 de posicionamento dos parafusos. E aí, aqui você pode ver que se eu botar 10, o parafuso vai para frente, se eu botar aqui menos 10, o parafuso vai para trás. Então, você já sabe que você está editando aqui a parte longitudinal, vou botar 0 de novo, e aqui a parte transversal. E como é que você lança o parafuso, o posicionamento do parafuso? Tem duas maneiras diferentes. Você pode se referenciar ao 00 sempre, que é essa posição, ou você pode pegar como referência a última posição lançada. Então, vamos lançar primeiro, considerando sempre a referência do 00. Então, como que eu vou lançar? Vou botar aqui menos 75, ponto e vírgula que diz que você está se referenciando sempre ao 00, depois 0, depois 75, Enter. Então, a gente tem aqui o lançamento. Vamos colocar de lado para entender melhor como é que foi esse lançamento. Então, chegando aqui perto e ativando aqui as ferramentas de desenho. Então, aqui é o nosso 00, né? Então, eu coloquei um parafuso a menos 75 em relação ao 00, um parafuso no próprio 0 e depois um parafuso ao 75. Ah, teria outra forma de lançar? Sim, pegando a referência em relação ao ponto anterior. Então, eu posso lançar aqui menos 75, então vou apagar tudo, menos 75, espaço, quando você usa espaço, a referência é o ponto anterior. Então, 75, espaço 75. Então, vejam que aparentemente não mudou nada nos nossos parafusos. Então, eu vou tirar aqui o último 75, né? Pra gente notar, ó, sumiu. Então, espaço 75. Voltou. Então, qual é a lógica agora? Então, a gente colocou o nosso primeiro parafuso aqui embaixo e depois a gente veio fazendo o posicionamento. Então, esse primeiro aqui é menos 75. Então, a partir desse eu contei mais 75, veio para essa posição. Depois, a partir desse eu contei mais 75. Então, veja, eu tenho um primeiro posicionamento, depois eu vou pegando esse posicionamento como referência do outro. Então, menos 75, primeiro lançamento, mais 75 ele vem para essa posição, mais 75 vem para essa outra posição. Você pode escolher lançar da forma que você achar mais fácil, que seja sempre se referenciando a 0 com o ponto e vírgula ou fazendo uma referência em relação ao ponto anterior com o espaço. Aqui eu vou utilizar, porque eu gosto mais da referência do 00, então eu prefiro usar 75, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 75. Então essa é uma opção minha, você pode escolher qual a opção melhor para você. Então a gente já fez esse lançamento nessa posição. O que a gente precisa agora é fazer com que esses parafusos andem um pouquinho para frente. A distância que eu tenho do meu projeto entre aqui a borda da cantoneira e o parafuso é de 30 milímetros. Aqui a gente tem 38,1. Então, venho aqui, 8,1, Enter, e agora eu tenho o posicionamento a 30. Tanto aqui, né, como de frente também, você vai ter esse mesmo posicionamento a 30, ó. Então, você faz aí essa configuração para todos os parafusos. Então, a gente já lançou aqui a nossa cantoneira que faz a ligação com esse elemento. Mas se a gente olhar o nosso projeto, existe alguns enrijecedores nessas posições aqui. Então, eu tenho que lançá-los também. Como que eu lanço um enrijecedor? Novamente, o que eu recomendo para vocês é pega algum modelo aqui do próprio Ideia Estática onde já tem enrijecedores. Você vai saber qual é a operação e qual é a lógica de lançamento. Então, vamos clicar aqui em New. Veja que aqui nessa primeira opção, né, que a gente já até utilizou aqui no treinamento, a gente tem os enrijecedores. Mas eu vou pegar aqui
na ligação contínua, né? Então, aqui a gente já tem enrijecedores, vou mandar criar. Então vejam aqui as operações que foram utilizadas para gerar essa ligação. Então, ao clicar aqui, você vai ver que operação é a operação dessa chapa. Descendo aqui, são open. Esse open é de aberturas, então são as operações de abertura. Ah, eu quero confirmar que é essa operação mesmo. Desmarca. Então você vê que é a operação de abertura, ou se eu desmarcar aqui, é a operação dessa placa. O meu interesse é nos enrijecedores. Então venho aqui e eu vejo que ele está marcando os enrijecedores e é a função que eu tenho que buscar. Então eu tenho que buscar a função stiffeners. Clicando aqui em operações, vindo nas operações, eu tenho aqui o stiffeners. Então é essa operação que eu tenho que utilizar para aplicar lá no meu modelo. Bom, vou fechar e olhando aqui como que é aplicado no elemento C, então nesse elemento, em relação a B em ambas as posições. Então é a referência que a gente vai utilizar lá no nosso modelo. A gente vai aplicar no elemento M1, que é o nosso pilar, em relação ao elemento M2, que é essa viga. Então vamos lá. Ligação. Então aqui temos M1 e M2. Vamos lá, operação. Eu preciso do stiffener. Clico. A operação já apareceu aqui. Então, ó, M1 relacionado a M2. Veja que muitas coisas ele já vai montando automaticamente para você, mas é sempre bom dar uma olhada se você tiver dúvida qual é a configuração do stiffeners para ter esse mesmo posicionamento em uma outra ligação padrão aqui do IDE estática. Então, se a gente olhar aqui de lado, a gente tem, ó, que o enrijecedor está se alinhando aqui à mesa superior e inferior do elemento M2. Essa chapa aqui, ela tem a seguinte dimensão, de 9,5 milímetros. Então, venho aqui, 9,5 milímetros, que é a espessura. Bom, a gente já fez o lançamento. Aparentemente, ela já está aqui, ó, de um lado, do outro, né? O que eu tenho ainda que fazer nessas chapas dos enrijecedores? Eu tenho que fazer um pequeno recorte aqui, porque ela existe lá no nosso projeto. Então, como que eu faço esse recorte? Nesse momento, a gente vai utilizar o editor. Então, vem aqui em editor, aí você vai colocar a parte de chanfro, e na parte de chanfro, eu vou dizer que eu quero um chanfro de 16 milímetros. Eu posso botar em todos os cantos ou o canto numerado. Bom, ainda não sei quem é o 1. Vamos dar um OK. E o 1 é aqui. Então, vamos lá no editor novamente. Então, os cantos devem ser o 4 e o 3. Então, canto 4. E depois, eu vou vir aqui no botão direito, copiar, e o canto 3. Vamos dar um OK. E já temos agora esse recorte, ou um chanfro, né? Em todas as placas aqui do nosso enrijecedor. Agora, o que a gente tem que fazer é a ligação aqui do outro lado. Perceba que ela já foge um pouco mais de uma ligação padrão, porque ela tem algumas interferências. Então, se a gente... Bom, vamos olhando aqui de lado e botar como transparente, a gente vê que parte da estrutura, né, a parte do elemento, ele tem uma intersecção aqui com o enrijecedor. Então, o que a gente tem que lançar aqui de componente? Então, aqui a gente tem uma ligação através de uma chapa que está ligada aqui à alma desse elemento. Novamente, você pode vir aqui em New, buscar uma ligação que seja similar ao que você deseja fazer. No caso, essa daqui, ó, é uma chapa que está ligando o pilar com a viga. Manda criar. Clica nela aqui, ó. Essa é a função que você precisa, ó. Thin Plate. Então, em Operations, você vai procurar a Thin Plate, que é basicamente essa daqui. Então, a gente já sabe qual é a operação que a gente tem que aplicar lá na nossa estrutura. Vamos voltar lá para a nossa ligação. Então, vamos vir em Operações, Thin Plate, Close. E veja que a Thin Plate agora ela veio parar aqui. Vamos ver como é que ela é lançada lá naquela ligação para a gente fazer a mesma coisa aqui. Então aqui a gente tem dois elementos. Clica aqui na Thin Plate, ele diz, você vai ligar o elemento B
então esse elemento que no nosso caso lá é o M3, através da alma com o elemento C. Então vamos voltar lá na nossa conexão 1. Bom, uma coisa que faltou aqui no enrijecedor é definir o material da chapa, tá? Então A36. Agora a gente vai pegar aqui a nossa placa, né? A nossa fin plate. Vamos rotacionar aqui a nossa estrutura. A gente vai dizer que é o elemento M3 na alma ligado ao M1. Então veja que aqui ele já fez uma boa relação, ele já está fazendo a ligação para a gente. Só que veja que ele está dando alguns avisos aqui de clash. Está dizendo que o enrijecedor A e C está em contato com o elemento M3. Basicamente, se a gente olhar aqui do lado, o que ele está avisando são essas linhas vermelhas aqui, essas regiões vermelhas. Ele está dizendo que existe uma sobreposição nessas regiões entre os elementos. Então a gente vai corrigir isso. Vou voltar aqui para o sólido. Isso ficará para a próxima aula. Não esqueça de compartilhar esse curso com a sua equipe. Tenho certeza que eles vão gostar bastante. Até lá!